Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje nós vamos ver duas coisas, que é o chamado fator comum e produtos notáveis, certo? Mas antes de eu começar, peço que vá se inscrevendo no canal, vai deixando o like, compartilhando o vídeo se puder, certo? Então bem, hoje como eu falei, fator comum e produtos notáveis, só terminar de escrever aqui. São dois pontos que na verdade é como se fosse continuação do outro, ok? Algo muito presente na física, tá? E importante ter um entendimento sobre esses dois pontos. Bem, o que eu diria que é o que é o fator comum? Né? Vamos partindo de um exemplo onde temos o seguinte: duas letras, M, certo? Igual a A mais B. Quer dizer, vezes A mais B, certo? Veja que A mais B, desculpa. Veja aqui o seguinte, temos o M multiplicando não apenas o A, mas multiplicando tanto o A quanto o B. Como é que eu vejo isso? Através desse parênteses, né? Fazendo aqui de novo, o M está multiplicando quem? Todos os termos que estão dentro deste parênteses, ou seja, está multiplicando o A e está multiplicando o B, né? E este M vai ser o que seria o fator comum desses dois, né? Aqui muitos conhecem essa regra como regra do chuveirinho, mas isso aqui é uma propriedade da multiplicação chamada propriedade distributiva, que é quando eu tenho um termo multiplicando com um parênteses, cada termo dentro do parênteses vai ser multiplicada por este fator. Ou seja, teremos M vezes A mais M vezes B, né? E veja que esses dois termos acabam tendo o M como um fator comum, né? O mesmo número multiplicando eles, certo? Então eu posso aplicar isso para qualquer situação. Tenho F igual a X mais Y, ou melhor, até botar um menos aqui, menos Y, seria Fx menos Fy, né? Onde eu aplicaria a chamada distributiva, pois este f não multiplica apenas o primeiro termo, mas multiplica todos que estão dentro do parênteses. Por isso que existe esse parênteses aqui, pois isso aqui, por exemplo, é multiplicar o m apenas com a. Isso aqui é multiplicar o m com a e com o b. Então o parênteses ele entra aí fazendo essa jogada de avisar que a multiplicação deve ser com todos os termos ali dentro, certo? Mas claro, o ponto importante na física não é fazer essa distributiva, mas sim conseguir fazer a operação inversa, né? O que seria o inverso distributivo. Por isso a ideia do fator comum, né? O que acontece? A ideia é fazer o cálculo contrário, né? Por exemplo, eu tenho MA vezes A mais o MB vezes B, tá? Ou melhor, vamos colocar com outras letras aqui, tá? Para não confundir. N vezes A mais N vezes B. Eu vejo que nessa soma, cada um dos termos está multiplicando com o mesmo valor, com o mesmo N, né? Aqui essas letras são encaradas como quaisquer números, certo? Então eu poderia muito bem fazer o seguinte, este N, deixar ele como um fator comum, multiplicando por um parênteses que contenha o A e o B. Isso aqui é o que a gente chama de colocar em evidência. Tá? O que é colocar o termo em evidência? É pegar o fator comum entre uma soma ou subtração e colocar ele multiplicando um parênteses que tenha os restantes dos termos, os termos distintos, né? Nós podemos ter isso em vários exemplos. Por exemplo, ó, 2x mais 2y. Eu vejo que eu tenho 2 como fator comum. Então, eu posso escrever como 2 vezes x mais y. Se eu tenho 4a menos 2b, eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 vezes 2a menos b. Pois aqui dentro do 4, eu teria o que seria um 2 vezes 2. Então, eu pego um desses dois e coloco em evidência, né? Claro, aqui é um outro ponto mais
que envolve daí já dar uma pensada no o que é o 4. O 4 é um 2 vezes 2. Né? Mas eu poderia pensar desse jeito. 3A menos 3B. É a mesma coisa que o 3A menos B. E assim por diante. Então, sempre que eu tiver dois valores somando dentro de uma questão de cálculo, de física, eu posso justamente pegar esse termo e colocar em evidência. Isso é muito importante. Lá nas leis de Newton, por exemplo, aparece muito MA vezes A mais MB vezes o A de novo. Como o A está comum aos dois, eu posso muito bem deixar o A em evidência e somar aqueles dois termos que são distintos, né? O MA é uma coisa só, né? O A é um índice, certo? Então é muito importante saber fazer isso, pois vai ajudar em muitas questões, certo? Então esse é o chamado colocar em evidência, que tu vai usar um fator comum para, vamos dizer assim, diminuir ou transformar, né, uma multiplicação. Isso é muito útil, pois às vezes tu consegue pegar esse fator comum e cancelar ele em outros cálculos, certo? Justamente quando eu tenho uma equação, por exemplo, MA mais MB igual a um MC, eu posso cortar todos, pois este M eu poderia colocar em evidência de um lado e o M vezes C do outro, podendo cancelar cada um dos lados, ou diretamente cancelar todos os termos. É uma aplicaçãozinha aqui rápida, mas muito útil para se fazer, né? E o próximo ponto, que é quase que uma continuação, é os chamados produtos notáveis. Tá? Como é que funciona? O produto notável é quando eu não tenho só um termo multiplicando com parênteses, mas eu tenho um parênteses multiplicando com o outro. Por exemplo, tem esse daqui, é um exemplo. Tem, este daqui, que é outro exemplo, troquei um sinal. E também temos este aqui, que também é bastante presente. Esses são os 3 exemplos de produtos notáveis, claro, que iremos utilizar, certo? Vale salientar também que, como esses dois termos são iguais, eu posso muito bem escrever eles dessa maneira aqui. Como os dois são iguais, uma coisa que multiplicar ela mesma é a mesma coisa que dizer que ela foi elevada ao quadrado, né? Por exemplo, x vezes x sabemos que é x ao quadrado. A vezes a, podemos dizer que é a ao quadrado. Então, dois parênteses iguais, também posso dizer que é ao quadrado, certo? A mesma coisa aqui embaixo, x menos y ao quadrado, pois os dois são iguais. Aqui já não, pois cada um tem um sinal diferente. Então, se são diferentes, eu não posso juntar eles, certo? Bem, o importante aqui é o quê? Como nós temos esses dois parênteses, certo? Como é que a gente faz? Vamos fazer um fator em comum com o x, ou seja, vamos ter o x multiplicando com este primeiro parênteses, x mais y, mais o y multiplicando com o parênteses ao lado, x mais y. Aqui, a mesma coisa. Esse x multiplicaria com este primeiro parênteses, x menos y, menos y de x menos y, certo? Claro, aqui a gente tem toda uma regra para esses 3 tipos, mas aqui explicando como é que é todo o caminho feito para se chegar neles. E aqui temos x de x menos y mais y de x menos y. O que eu estou fazendo, né? Eu estou basicamente o quê? Pegando esse parênteses e dando para cada um dos termos do outro parênteses, certo? Que é a mesma regra da distributiva, porém eu estou fazendo com cada um desses termos. Então, esses produtos notáveis, quando temos dois parênteses multiplicando, tu pega o primeiro termo e para cada termo desse parênteses, tu vai fazer uma multiplicação com o outro, como foi feito aqui, certo? Então, prosseguindo, né, voltando àquele primeiro exemplo, que é o x mais y ao quadrado, certo? Que é equivalente a x mais y vezes x mais y, que a gente acabou de ver, que é o equivalente a x de x mais y. O caminho é meio grande, mas o resultado vai ver que é uma
é uma regra que a gente pode seguir, certo? Dando seguimento aqui, o que nós teríamos logo aqui embaixo? X ao quadrado mais xy, pois eu peguei o x e multipliquei com o x, multipliquei com o y. Aqui embaixo também, xy, mas o y multiplicou, tá, mas eu vou colocar o x na frente, pois a ordem dos fatores não altera no produto. E o y com y, obtendo então y ao quadrado, né? E por que eu fiz isso? Porque eu vejo que esses dois, ó, eu posso muito bem somar eles, pois eles são a mesma coisa, xy e xy. Então eu teria isso aqui, ó, x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que fecha então a regra do produto notável do quadrado, né, quadrado por cada potência, da soma, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois no finalzinho eu vou escrever uma regra diferente, certo? Se aplicarmos a mesma lógica para os restantes dos valores que eu dei ali de exemplo, né, que é dessa situação e dessa, certo? Vocês vão achar resultados semelhantes. Aí fica aí como uma espécie de tema, vocês comprovarem através desse mesmo caminho que eu fiz aqui, de chegar na relação para o quadrado da diferença, que é quando eu tenho uma subtração dentro do parênteses, que vamos chegar neste valor. Repare que tem apenas uma troca de sinal. Aqui era mais, quando era soma, aqui fica menos, quando eu tenho a diferença, né, no produto XY. E quando eu tenho x mais y e x menos y, teríamos então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então temos essas três propriedades aqui dos produtos notáveis, que eu vou reescrever agora de uma forma diferente. Então temos o quadrado da soma, temos o quadrado da diferença e temos, né, o produto da soma pela diferença, certo? Eu vou colocar, embora esteja um pouquinho mais afastado, eu vou deixar todos aqui ao lado, tá? Para observarmos ali quais as propriedades. Deixar anotado ao lado, né? Cada um deles tem o seu valor. Só que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte: eu vou pegar estes termos aqui, não é muito presente isso em livros, mas eu vou deixar aqui para ficar mais fácil, certo? E deixar ele ao final. Ou seja, esses dois eu vou escrever dessa forma, ó. X mais y ao quadrado mais 2xy. X mais y ao quadrado menos 2xy. Certo? Pois esses dois termos a gente lembra. E este aqui é o que a gente pode chamar de o termo da combinação entre os dois. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quando é uma soma, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quando é uma diferença. Fica um pouco mais fácil, às vezes, de lembrar, basta trocar o sinal, né? Alguns livros utilizam esse 2 no meio, mas olha só, como é uma soma, eu posso justamente puxar para o outro lado. E aqui a subtração eu posso fazer isso, desde que eu mantenha o seu sinal, ó. X e y estão somando. Eles continuam somando. 2 menos 2y, uma subtração, continua subtraindo. E aqui, x² menos y ao quadrado. Né? Daí temos as principais propriedades e também mostrei o caminho como se faz um deles. Aí fica vocês tentarem fazer o outro, que é muito importante, pois isso aqui aparece muito em algumas questões de física, principalmente envolvendo as leis de Newton, onde tem muito cálculo envolvendo o vetor, por exemplo. Né, que daí aparece, isso aqui também quem vai ver na matemática, aparece lá a chamada lei dos cossenos, certo? Justamente vai entender por que temos isso aqui e isso aqui lá nas leis do cosseno, porque temos nada mais que uma soma, uma subtração, certo? E esse é o ponto mais importante, ok? E aí é uma forma que eu tenho para escrever que é presente, que pode ajudar a memorizar melhor, né? Mas também sempre temos o caminho a se fazer, certo? Aqui é uma forma que tem para não se perder,
Ah, para fazer 1 a 1 por etapa pode ser mais trabalhoso, mas inicialmente para quem está treinando é importante, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários, vou adorar. E bem, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, certo? E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.